Parece que faz muitas semanas que eu não estou aqui usando esse púlpito. Já estava com saudades de vocês. Boa noite à dona Janaína, que nos visita também nessa noite. É uma alegria tê-la aqui conosco. Irmãos, nos meus últimos sermões aí, ao longo de algumas semanas, nós estamos falando aí sobre o desânimo. E eu pretendo encerrar esse assunto hoje à noite. Aí nas próximas semanas a gente vai começar outro tema aí do aconselhamento bíblico. Nós vamos começar a falar sobre esperança bíblica. Mas hoje a gente vai encaminhar então o encerramento aqui deste assunto. Qual é a solução de Deus para o desânimo? Deus tem uma solução para esse problema? A gente tem instruções na palavra de Deus quanto ao lidar com a questão do desânimo na nossa vida? Nós estamos propensos a desanimar? A resposta para todas essas perguntas é sim, há solução para o problema do desânimo. Deus tem instruções na sua palavra de como podemos lidar com esse problema. E sim, eu e você estamos propensos a desanimar. E se o desânimo ainda não bateu na sua porta, você pode esperar, ele vai chegar. Mas nós temos condições, compreendendo a instrução da palavra de Deus de como lidar com o desânimo, se nós estamos passando por dias assim difíceis, sombrios e talvez perplexos na nossa experiência. Existe uma solução maravilhosa na palavra de Deus para o problema do desânimo. E nós encontramos isso em Judas, nos versículos 24 e 25 da sua carta. Então eu peço a vocês, por favor, abram aí as suas Bíblias nessa passagem. Judas, versículos 24 e 25 são os versos que nós estamos olhando e considerando a respeito deste assunto, o desânimo. Escreve Judas o seguinte, eu estou aqui com a versão NVT. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos diante do Senhor. As nossas Bíblias estão abertas, Senhor, e nós pedimos que o Senhor também abra os nossos corações e o nosso entendimento para receber a instrução da Tua palavra. Eu venho pedir, Senhor, que ministre a todos os corações presentes aqui a esse culto. O Senhor conhece as necessidades de cada um que aqui está. O Senhor sabe a razão por que cada um está aqui. O Senhor sabe aquilo que cada um precisa receber do Senhor nessa noite. E eu peço que o Senhor use a sua santa palavra para ministrar as necessidades de todos nós. Aquele que precisa de graça no seu coração, que o Senhor traga graça. Aquele que precisa de exortação, que seja exortado na tua palavra. Aquele que precisa de encorajamento, que seja fortalecido na sua fé. Eu peço, Senhor, todas essas coisas, reconhecendo a Tua presença, o Teu poder, Tua soberania, Tua glória e Tua majestade. Peço que o Senhor nos abençoe ainda na continuidade desse culto.
peço que o Senhor incline os nossos corações para receber a Tua palavra e que a nossa atenção esteja fixada naquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aqui nessa passagem, aqui na carta de Judas, Judas lembra a igreja de 3 verdades muito importantes. Lembram quais são elas? Primeiramente, ele nos lembra de quem é Deus. Por segundo, ele nos lembra do que Deus possui. E finalmente, ele nos lembra o que Deus pode fazer. Quem é Deus? O que ele possui e o que ele pode fazer. E essas verdades que estão sumarizadas aqui nesta passagem, elas são muito importantes, elas são essenciais, elas são necessárias nós lembrarmos quando nós estamos passando aí por momentos de desânimo na nossa vida, quando nós estamos diante de circunstâncias que são difíceis, ou até mesmo quando nós estamos diante de grandes responsabilidades. Nós já vimos aí as 2 primeiras verdades. Primeiramente, nós precisamos nos lembrar de quem Deus é. E esse foi o primeiro ponto, para nós não cairmos na tentação de ficarmos desanimados, abatidos, desmobilizados, enfraquecidos. Nós precisamos treinar a nossa mente. A nossa mente precisa constantemente estar focada, refletindo, pensando sobre quem Deus é. Muitas vezes nós estamos enfrentando momentos de desânimo na nossa vida, de abatimento, porque a nossa mente está focada em uma variedade de circunstâncias, nas dificuldades que estão diante de nós, nas coisas que nós queremos ver acontecer, nos problemas que nos acometem diariamente. Então a nossa mente, o nosso pensamento fica refém das circunstâncias. E nós ficamos girando em torno dos problemas. E nós estamos pensando como é que nós podemos resolver isso ou aquilo. E nós não estamos pensando em quem Deus é. E se nós estamos pensando em quem Deus é, também nós estamos reconhecendo quem Deus é. E se nós estamos reconhecendo quem Deus é, também não estamos vendo Ele nas nossas circunstâncias. E Judas diz aqui que Ele é o único Deus verdadeiro. Está aí no texto. Judas diz que Ele é o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Então nós já falamos bastante sobre esse ponto. Na última exposição nós olhamos para o segundo ponto. O que Deus possui. Aí nós precisamos nos lembrar constantemente do que Deus possui, do que Ele tem. E aí no versículo 25, Judas declara o seguinte: toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então ele encerra essa sua carta dizendo: glória, majestade, poder e autoridade. De novo, glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde quando? Desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém.
Então Judas mostra aí para a gente que Deus tem glória, Ele tem majestade, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Essas coisas aqui não são coisas que devam ser do nosso único Deus. Essas coisas são coisas que o nosso único Deus e Salvador tem, possui. Então, quando nós nos esquecemos daquilo que Deus tem, nós podemos ficar desanimados. Esse foi o segundo ponto. Aí hoje nós vamos encerrar esse assunto, então, pensando aí na terceira verdade que Judas nos ensina aqui nesta passagem. Nós precisamos nos lembrar do que Deus pode fazer. Eu peço que você fique com os seus ouvidos bastante atentos a esse ponto. O que Deus pode fazer? Aí quando nós estamos enfrentando aí circunstâncias que são potencialmente desanimadoras, que vêm sobre a gente como um arrastão aí tentando nos derrubar, nós precisamos nos lembrar do que Deus pode fazer. Versículo 24. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Então, Judas, ele diz aqui neste versículo que o nosso Deus é aquele que é poderoso. Você leu isso aí na passagem? Às vezes isso também é um certo clichê evangélico, né? A gente é acostumado a até expressar isso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus tem todo o poder. Não é uma verdade que nós desconhecemos. Nós sabemos disso. Nós lemos isso em diversas passagens nas Escrituras. Deus é poderoso. Agora, todo o crente verdadeiro, ele precisa chegar a este ponto de não apenas saber essa verdade, mas também de crer nesta verdade. É muito bom que nós saibamos isso, que Deus é poderoso. É muito bom que nós tenhamos essa compreensão, mas isso é só um lado da moeda. O outro lado, eu e você precisamos crer nisso. Na imensa maioria das vezes, nós não cremos que Deus é poderoso. Na imensa maioria das vezes, isso não passa apenas de uma confissão evangélica. Mas nós não cremos que Ele é poderoso. De forma geral, se eu estiver errado, você pode vir falar comigo depois. De forma geral, nós cremos que os nossos problemas são poderosos. Nós cremos que os nossos inimigos são poderosos. Nós cremos que o diabo é poderoso. Nós cremos que as circunstâncias que vêm contra nós são poderosas e talvez invencíveis. Mas nós pensamos frequentemente, com fraqueza, a respeito do nosso único Deus e Salvador. Nós pensamos com fraqueza em relação àquele que é poderoso, diz aí a palavra. E essa é mais uma razão porque nós nos abatemos. Nós sabemos que Deus é poderoso, mas nós não cremos que Ele é poderoso. E então nós ficamos abatidos, e é por isso que nós ficamos assustados, e é por isso que nós ficamos com medo. E é por isso que nós desanimamos. O pensamento mais profundo e mais sincero de todo crente verdadeiro
daquele crente que está numa comunhão íntima com o Senhor, daquele crente que anda dia após dia na presença do Senhor. O pensamento mais profundo e sincero do coração deste crente é que o seu Deus é poderoso. Nós encontramos na Bíblia muitas passagens que nos mostram que Deus é poderoso e também muitas passagens nas Escrituras que nos mostram o que Ele é capaz de fazer. Eu queria percorrer algumas delas com vocês. Deixa marcado em Judas, venha comigo para 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Agora preste atenção o que Paulo escreve aqui. Ele diz o seguinte: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda, para repartir com os outros. Você prestou atenção nesse texto? Não é um pregador carismático que está falando aqui isso. É o apóstolo Paulo, e ele diz aí nesse texto: Deus é capaz. Notem aí os absolutos que tem aí nessa passagem. Todo tipo de bênçãos. Ele diz em todo o tempo. Ele diz para que tenham tudo de que precisam. Agora, meus irmãos, isso aqui não anima você? Não traz encorajamento ao seu coração? Não traz uma perspectiva diferente para a sua situação? Todo tipo de bênçãos. Será que existe alguma bênção que você precisa que Deus não é capaz de lhe dar? Em todo o tempo, para que tenham tudo de que precisam. Se você não tem destacado esse versículo, destaque isso aí na sua Bíblia. E volte a esse texto frequentemente. Outro texto, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Mais uma vez, isso aqui não anima você? Isso não traz confiança ao seu coração? Isso não traz expectativas positivas para você? É muito frequente nós não crermos que Deus é poderoso. É muito frequente nós não crermos que Deus é capaz. Mas a verdade é que nós não somos nem capazes de começar a imaginar o quanto Deus pode fazer em nós e por nós. E apesar de nós. Outro texto, Filipenses 4, 19.
E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que Deus, ele pode suprir todas as nossas necessidades. A pergunta é, eu e você cremos nisso? Eu não estou perguntando se você sabe sobre isso. Eu estou perguntando se você crê nisso. Apesar das nossas circunstâncias, apesar das nossas inaptidões, Deus é capaz. E usando as palavras lá de Judas, Deus é poderoso. Deus é capaz, Deus é poderoso, existem riquezas gloriosas, diz o apóstolo Paulo aí, que nos foram dadas em Cristo. Mais uma vez, será que eu e você cremos mesmo que Deus pode suprir todas as nossas necessidades? Ainda aí na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Então, o nosso Deus, ele é capaz de transformar o nosso corpo corruptível. Esse corpo que está enfraquecendo. Esse corpo que é destituído da glória de Deus. Esse corpo que é um corpo decadente, fraco. Diz Paulo aí, ele é capaz de transformar esse corpo corruptível em um corpo glorioso. E ele vai fazer isso um dia. E ele vai fazer isso usando o mesmo poder, diz aí o apóstolo Paulo, com o qual ele vai submeter todas as coisas ao seu domínio. O nosso Deus é poderoso. Outro texto, Hebreus, capítulo 7. Versículo 25. Hebreus 7, 25, diz o autor aqui da carta aos Hebreus, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Viram aí o que o autor diz? O nosso Deus, ele é capaz de salvar. Não é isso que nós precisamos frequentemente em meio às nossas circunstâncias desanimadoras? Nós não precisamos de um Salvador? Ele é capaz de cumprir todas as suas promessas. Agora venha para Jeremias, capítulo 32. Versículo 17. Jeremias 32, 17. Diz o profeta: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Você sabe isso a respeito do seu Deus? Ok. Você crê nisso?
E Jeremias diz que ele é soberano. E Jeremias diz que ele tem uma mão forte. E Jeremias diz que ele tem um braço poderoso. O profeta está usando aqui uma linguagem figurada para chamar a nossa atenção para o fato de que o nosso Deus é poderoso. E se ainda isso não ficasse claro, ele acrescenta: nada é difícil demais para ele. Nada. Não vou fazer aquela perguntinha que vocês já sabem a resposta, né? Sobre o que é nada. Agora vamos voltar para Judas. Versículo 24, mais uma vez. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Então Judas nos lembra aqui que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer o quê? Aqui no contexto da carta. Ele é poderoso para nos levar à sua presença gloriosa, com grande alegria e sem defeito. Em outras palavras, Judas está nos dizendo que o nosso Deus, ele é capaz de terminar a obra que ele começou em nós. Ele é capaz de nos fazer semelhantes a Cristo. Ele é capaz de nos fazer completamente santos e irrepreensíveis em sua presença. Graças à obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, nós não estamos mais debaixo de condenação. Paulo diz em Romanos 8:1, aqueles que estão em Cristo Jesus não estão debaixo de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos declarados justos, inculpáveis de pecado, ainda que nós não fomos, até este momento, totalmente aperfeiçoados. A nossa glorificação ainda está por vir, ainda está adiante de nós, mas esse dia vai chegar. E no céu nós não vamos precisar desenvolver a nossa salvação, conforme Paulo nos ensina lá na carta aos Filipenses. Lá no céu, meus irmãos, nós não vamos mais lutar contra o pecado. Aquela luta que Paulo descreve em sua própria experiência, lá em Romanos capítulo 7, versículos 21 a 25, olha como Paulo descreve essa experiência que é de todo crente. Romanos 7, 21 a 25. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Versículo 25, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Mas esse dilema vai ter fim um dia. E lá no céu nós vamos estar livres da presença do pecado. E diz Judas aí que Deus vai nos apresentar diante dele com grande alegria. Isso me lembra as palavras de Davi lá no Salmo 16, versículo 11.
Salmo 16, versículo 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Meus irmãos, esse tipo aqui de alegria, esse tipo aí de satisfação, nós ainda não o conhecemos plenamente. Mas um dia nós vamos experimentar essa alegria na sua expressão máxima. E isso vai ser quando nós estivermos na presença de Deus. E a nossa mente finita, ela não consegue nem imaginar, nem descortinar o que será isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Judas, ele também nos explica que Deus é poderoso para nos impedir de tropeçar ou nos guardar de cair. Aí no versículo 24. Ele é poderoso para guardá-los de cair. Agora, todos nós aqui sabemos que não é fácil viver do lado de cá da eternidade, neste mundo de pecado, no meio dessa geração corrompida e depravada. Nós estamos cercados aí de fatores que são potencialmente desanimadores. Então nós temos apostasia, nós temos heresia na igreja, nós temos brigas e disputas entre os crentes, nós temos perigos entre falsos irmãos. E o Senhor Jesus Cristo nos disse que os últimos dias seriam dias difíceis. Mateus capítulo 24. Mateus 24. A partir do versículo 4, Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Agora, tudo isso que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui para os seus discípulos, tudo isso aqui vai acontecer na tribulação. Nós estamos estudando isso aqui na classe de escatologia, nas terças-feiras. Mas hoje, nós já podemos aí ver um pouco daquilo que será a angústia de Jacó. Notem aí o versículo 12. Jesus diz: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Agora eu pergunto a vocês, não parece familiar com os nossos dias? Nós estamos vendo isso dia após dia. O pecado aumentando, o amor esfriando. Paulo disse a Timóteo que os últimos dias seriam dias difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3.
versículos 1 a 9. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Você percebe algo parecido nos dias de hoje? Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Parece familiar? Não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Parece familiar? Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você precisa saber que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Quando são os últimos dias? Essa expressão no Novo Testamento, últimos dias, ela descreve a era que começou aí com a vinda de Cristo, com a sua primeira vinda, com a sua encarnação. E esta era, os últimos dias, ela vai se estender até a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos aí exatamente neste período, nesta era, que os autores sagrados descrevem como os últimos dias. Ela vai se estender até a segunda vinda de Cristo, quando aí sim, o Senhor Jesus Cristo, ele vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. E todo o joelho vai fazer o quê? Ele vai se dobrar. E toda a língua vai fazer o quê? Vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós estamos vivendo nesses últimos dias. E Paulo diz para Timóteo, esses últimos dias são tempos muito difíceis. As pessoas estão com os seus corações endurecidos. As pessoas não estão mais dispostas a ouvir a verdade. Então, nesses dias, nesses últimos dias, nesses dias difíceis, a tentação para nós ficarmos desanimados pode ser muito grande. Mas Deus prometeu aí nessa passagem que nós estamos analisando, Deus promete nos guardar de cair. E a palavra traduzida aqui por cair ou tropeçar, deriva da palavra grega pitaió. E essa palavra significa errar, pecar, fracassar em salvar-se. Quando Judas diz que o nosso Deus é poderoso para nos guardar de cair, ele está nos ensinando duas coisas. A primeira é que Deus vai completar aquilo que Ele começou em nós, na nossa salvação. Deus vai completar a sua obra. Mas a segunda coisa que Judas está falando aqui é que Deus é poderoso para nos guardar de cair no pecado agora mesmo. E Ele fará isso. Então, esse guardar de cair, ele tem uma aplicação imediata e tem uma aplicação futura.
Então, no aqui, agora, nós somos guardados de cair no pecado. E no futuro, nós vamos ser tudo aquilo que nós devemos ser. Pensando no hoje aí, Judas está fazendo uma releitura de Paulo. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Paulo diz: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 2 Coríntios 2,14. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte como um doce perfume. Então, Ele é poderoso para nos guardar de cair aqui e agora. Isso significa, por meio dEle, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. E isso significa que Ele nos conduz triunfantemente. Ele é capaz, Ele é poderoso de nos impedir de cair. Nós somos completamente incapazes de evitar o pecado por nossa própria força de vontade. Completamente incapazes. Mas Deus é completamente e perfeitamente capaz de nos guardar do pecado por sua força e de acordo com a sua vontade. Então, isso aqui é a solução de Deus para o problema do desânimo. Nós precisamos lembrar-nos de quem Deus é, nós precisamos lembrar-nos o que Deus tem e nós precisamos lembrar daquilo que Deus é capaz de fazer. Talvez você já saiba essas verdades aí por muitos anos. Talvez você pode me dizer, pastor, eu já ando com Cristo há muitos anos, eu sei que Ele pode fazer todas essas coisas. Isso é muito bom, que você sabe. Mas o mais importante aqui, desta solução, não é saber. O mais importante é lembrar, refletir, crer e aplicar. Isso lembra o final da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 9. Paulo diz: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui no final da sua carta: nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Essas verdades precisam controlar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Paulo diz ainda para Timóteo, 1 Timóteo 4, 7. 1 Timóteo 4, 7. Paulo diz a Timóteo: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas,
Em vez disso, o que Timóteo deveria fazer? Exercitar-se na devoção. Exercite-se, Timóteo, na piedade, na devoção. Foi isso que Paulo mandou Timóteo fazer. Agora, a devoção ou piedade não é meramente aquilo que nós fazemos. A devoção e a piedade é uma expressão de quem nós somos. Devoção significa uma vida centrada em Deus. As pessoas piedosas, elas têm Deus como centro dos seus pensamentos. As pessoas piedosas, elas olham o mundo pelas lentes de Deus. As pessoas piedosas, elas não olham a Deus através das lentes do mundo ou das suas circunstâncias. Nós precisamos então praticar, nos exercitar, se nós desejamos lidar com o desânimo. Quer eu e você estejamos desanimados, quer eu e você estejamos lutando com esta tentação, ou quer eu e você estejamos ajudando outros a saírem do desânimo, nós precisamos seguir as instruções da palavra de Deus, que Ele nos deixou aqui por intermédio de Judas, para resolver esse problema. Nós precisamos fazer todo o esforço para manter constantemente o nosso pensamento em quem Deus é, o que Ele tem e o que Ele é capaz de fazer. E essas verdades vão nos proporcionar cura, restauração para o problema do desânimo. Vão nos ajudar a glorificar a Deus de verdade. Vamos orar então para que o nosso grande Deus, o nosso poderoso Deus, Ele imprima essas verdades nos nossos corações, na nossa mente. Então, para encerrar este bloco, mais uma vez esses 2 versículos aí. Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. 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 Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço mais uma vez por poder compartilhar a tua santa palavra com os meus irmãos. E eu venho pedir, Senhor, que o Senhor mesmo aplique essa palavra aos corações de todos nós. O Senhor sabe quais são as necessidades dos teus filhos que estão aqui nessa noite participando desse culto. Vem ministrar graça, Senhor, nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a crer que o Senhor realmente é poderoso. Que nós possamos contemplar o teu poder nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, desafios, nas nossas realizações. Que nós possamos contemplar o teu poder, que nós possamos ver a tua glória, que nós possamos reconhecer a tua majestade, a tua soberania, a tua glória e a tua autoridade. Abençoa-nos, Senhor, em toda essa semana que está se iniciando hoje, que nós estejamos vivendo na tua presença, que o Senhor continue a guardar-nos de cair e que nós possamos experimentar toda a alegria que vem da comunhão e da intimidade com o Senhor. Abençoe, Senhor, a todos nós nesta semana, nos ajuda a sermos, na nossa experiência, vitoriosos,
como nós somos na nossa posição. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus Cristo.